Opa, professor, tudo bem? Eu vim aqui fazer a demonstração de como vai ser a criação aí da nossa infraestrutura nessa Global, tá bom? Eu vou ser bem rápido, então como é que vai funcionar a dinâmica do nosso vídeo? Basicamente, eu fragmentei os scripts em 5, então vão ser 5 cenas. Eu vou rodar esses scripts, vou fazer um corte e assim parto para a próxima até o final desse vídeo, tá bom? Vou fazer um pequeno corte aqui para deixar tudo preparado para a gente começar com a cena 1, beleza? Beleza, professor, então vamos lá. A gente vai começar aqui rodando o nosso setup, que vai fazer o provisionamento completo da nossa infra, tá? A instalação do Docker, enfim. E em seguida a gente vai validar também com o script de validação, que vai bater todos os pontos para ver se está tudo certinho. Então, o que consta aqui no nosso primeiro script que a gente vai utilizar? Primeiro aqui eu defini as variáveis que a gente vai usar, então tem resource group, location, entre outras. A gente vai fazer a criação do nosso resource group, da nossa VM, a gente vai abrir as portas necessárias que vamos utilizar, a gente vai fazer a instalação do Docker, instalar as ferramentas e por fim a gente só exibe os dados em uma mensagem bonitinha, beleza? Então vamos lá, vamos rodar esse script aí lindão, colocar aqui no terminal. Então ele vai começar a criação do script, vai demorar um pouquinho, então eu vou fazer um pequeno corte aqui, eu volto assim que tiver terminado e aí eu mostro aquela mensagem e faço a validação em seguida, tá bom? Professor, voltamos então aí, a nossa VM foi provisionada com sucesso, então tá aqui os dados que ela trouxe, tá aqui todo o nosso log, né, de criação da nossa VM. Agora a gente vai rodar o de validação, que o de validação ele só bate os pontos, né, que a gente colocou ali no setup. Então vamos rodar ele aqui, deixa eu pegar ele aqui, vamos rodar ele. Ele também vai demorar um pouquinho, então a gente também vai ter que fazer um corte. Deixa eu dar um clear aqui para limpar o nosso terminal. Coloquei ele, rodei. Assim que ele verificar e bater todos os pontos, eu volto. Legal, professor. Então, aí foi validado aí a nossa infra, então tá tudo certinho, a gente já consegue utilizar, tá bom? O que vai consistir aqui nessa cena 2? A gente vai clonar o repositório. Primeiro a gente vai entrar na VM, né? Antes de tudo, a gente entra na VM, clona o repositório, entra dentro da pasta e aí a gente sobe os containers. Em seguida, eu vou inserir um usuário admin, porque é o que o CRUD pede, tá bom? Isso daqui não tem nada a ver com a persistência de banco de dados ainda, tá bom? Ele só vai permitir que a gente consiga não versionar, mas consiga fazer uma gestão melhor aí do nosso CRUD, aí da nossa API, tá certo? Então aqui eu vou entrar dentro da nossa VM, colocar a nossa senha. Perfeito, já estamos dentro da VM. Vou dar aqui um clear. Vou entrar. Vou fazer o git clone e entrar dentro da pasta. Tá certo? Perfeito, entrei na pasta. Agora a gente vai subir aí os nossos containers. Esse daqui é o processo mais demorado, vai demorar um pouquinho, tá bom? Então, assim que retornar pra gente aí com sucesso, eu volto, tá certo? Beleza, então, professor, funcionou aí tudo certinho, nossos containers subiram perfeitamente, está apontando tudo verde aqui, status health, então quer dizer que está funcionando, a gente já consegue utilizar. O que eu vou fazer aqui? A gente vai adicionar aquele usuário admin, isso daqui vai refletir no banco, tá certo? Só que ele é um usuário master, então ele é um usuário que dentro do CRUD permite que a gente consiga criar outros usuários, fazer uma gestão melhor de outras coisas que a gente tem dentro do nosso CRUD. É basicamente isso, tá bom? Então, vou fazer a criação dele aqui. Criando. Beleza, admin inserido com sucesso e ele vai ajudar muito a gente nisso, tá certo? Então, eu vou dar um clear aqui e aí a gente parte para a próxima cena, a nossa C3. Valeu? Beleza, professor. Agora a gente está aqui dentro da C3. Aqui a gente vai basicamente validar a saúde do nosso container para ver se está funcionando tudo certinho, qual é a estrutura que a gente tem nele, o nosso volume, a nossa rede, tá certo? Então a gente vai começar aqui rodando um Docker Compose para ver se o nosso container está rodando em background. Então tá aqui, ele retornou para a gente o status de health para ambos, tá? Ambos os containers. Aqui está escrito que ele subiu a 2 minutos e o outro subiu a 3 minutos, então tá funcionando nossos containers. Maravilha. Aqui a gente vai seguir para o log da nossa API. E aqui, por mais que esse log seja muito extenso, a gente tem uma mensagenzinha que valida para a gente ver se está funcionando tudo certo, que é essa daqui. Server Application Started, Server Application, então aí está rodando aí a 13 mil segundos a nossa aplicação. Então está funcionando também a nossa API. Agora a gente parte para o log do nosso banco de dados para ver se está funcionando perfeitamente. Então vamos lá. Aqui a mensagem já é bem clara, então está escrito aqui Database is ready to use. Então quer dizer que está funcionando aí, porque também é um log muito extenso e dificultoso de ler, tá certo?
Beleza, então os logs aí a gente rodou, então a gente sabe que está rodando perfeitamente. Agora a gente vai verificar a estrutura aí de como é que está a estrutura da nossa API e em seguida a estrutura do nosso container. Então o que ela retorna aqui para a gente? De user, o usuário não root, né? Então tá aqui o Geoset, o nosso diretório aqui, nossa pasta principal que é app, e aí a estrutura aí da nossa API, tá certo? Então eu vou fazer o mesmo aqui para pro banco Oracle, daqui, comandinho do banco Oracle. Então aqui, quem que é o nosso Remai? É o próprio Oracle, né? Então tá aqui o PWD, né? A nossa pasta aí principal. Aqui toda a estrutura aí do nosso container da Oracle. Tá legal? Beleza, maravilha. Agora a gente aqui parte para o nosso volume nomeado. Então aqui tem que retornar Oracle Data pra gente, tá bom? Beleza, retornou pra gente Oracle Data, então quer dizer que o nosso volume está funcionando perfeitamente. E por fim, a gente testa a rede. Vamos ver como é que tá a rede aí. Opa, copiei errado sem querer. Então, o que ele retorna de rede pra gente? Geoset Network, então está funcionando aí perfeitamente. Essa daqui foi a C3, foi uma cena de validação, e agora a gente vai partir para o nosso CRUD, efetivamente, que é a nossa C4. Valeu? Beleza, então, professor, agora a gente parte para a melhor parte aí, que a gente vai testar o nosso CRUD. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o post através do curl, tá bom? E aí eu vou fazer as consultas através do select, direto no banco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estabelecer a conexão com o nosso banco de dados. Então, eu já deixei aqui separado as nossas informações que a gente vai utilizar. Aqui eu vou fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Beleza. E aqui a gente faz a conexão. Beleza, conexão estabelecida. Vamos abrir aqui o nosso banco para ver como é que a gente está de estrutura. Para carregar aqui que demora um pouquinho. Beleza, carregou pra gente aqui, então tá aqui todas as nossas tabelas e aqui que a gente vai fazer as nossas consultas, tá certo? Aqui eu deixei separado um script de consulta que vai ajudar muito a gente nisso daqui e ele vai ajudar a gente nas nossas consultas, então eu vou colar ele aqui, script colado aí com sucesso e a gente vai rodando conforme a gente vai inserindo. Então aqui de usuário cadastrado, quem que a gente tem? A gente tem o nosso admin, que foi o que a gente utilizou para poder, que é o que a gente vai utilizar para poder fazer as inserções. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a rodar os nossos scripts. Então, vamos lá. Aqui na cena 4, o que a gente tem? Primeiro, eu vou deixar definido aqui o IP, né? Para a gente poder começar a utilizar o nosso curl. Então, aqui eu vou fazer o login com o admin. O admin feito com sucesso, tá certo? Tá funcionando. E aí, com o admin eu faço o quê? Eu vou criar o nosso produtor, que o nosso produtor também é o usuário aí da nossa aplicação, beleza? Então, o produtor aí criado com sucesso, ID de usuário 2, nome João Silva. Por que ID de usuário 2? Porque a gente criou primeiro o admin master, né, que é o admin principal aí que a gente vai estar utilizando. E aí, agora a gente valida aqui para ver se realmente veio para o nosso banco de dados. Então, aqui a gente roda de novo o mesmo comando e veio. Então, tá aqui o João Silva, produtor aí da nossa aplicação, tá certo? Então, aqui continuando, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o login com o produtor. Beleza. Vamos fazer o login com a conta da pessoa, tá certo? Então, a gente fez o login perfeitamente. E agora a gente cria um outro produtor, tá certo? Um produtor de fato e não um usuário. Login produtor é diferente de produtor, tá? São duas coisas diferentes. Então, vamos criar aqui o nosso produtor. Beleza, produtor criado com sucesso. Aqui a gente vai fazer a validação dele. Produtor cadastrado, produtor vinculado, tá certo. Aqui, produtor vinculado, então a gente tem o produtor funcionando perfeitamente. Então, aquilo que a gente viu anteriormente era o usuário. Esse aqui é o produtor, tá certo? Então, tá aqui a informação inserida. Vou dar um clear aqui e vou seguir para a próxima. Então, aqui a gente vai fazer a criação da nossa propriedade, a propriedade de tal produtor, né? Então, beleza. Aí criamos a propriedade, então o que ela tem que ter? Nome Fazenda Horizonte, Ribeirão Preto, SP, área de 120.5. Então é isso que a gente vai consultar aqui no banco. Então vamos fazer a consulta aqui da propriedade cadastrada. Então vou fazer o select aqui dela. Perfeito, então a nossa propriedade caiu aqui já pra gente no banco. Legal? Então continuando aqui, vamos criar o talhão. Vamos criar o talhão aí, que isso daqui faz parte da nossa aplicação. Então vamos mandar o comando talhão. Perfeito, talhão criado. Então, o que deve aparecer para a gente no banco? Talhão A1, soja
e área 30, beleza? E se ele está ativo, S ou N. Então, S ele está ativo. Então, a gente vai fazer aqui a consulta do talhão com relacionamento para a propriedade, tá? Isso é muito importante. Então, tem um join aqui, utilizando o ID de referência da propriedade, para poder fazer esse join aí com o talão, tá certo? E puxar o talão corretamente. Opa, achei que eu tinha rodado o script errado, não rodei completo. Então, trouxe aqui para a gente o talhão. Então, funcionou também o script do talhão. Agora, a gente vai fazer o quê? Criar o sensor ESP32, beleza? Vamos aqui criar o sensor. Sensor criado com sucesso, o que deve aparecer? Setor norte, talhão 1, ativo. Então, vamos fazer a consulta aqui no banco para a gente poder validar essa informação. Sensor registrado, vamos rodar aqui o comando completo. Perfeito, o sensor caiu aqui para a gente. Legal? Agora, a gente vai fazer o registro da leitura desse sensor. Então, vamos dar um clear aqui. Vamos fazer a inserção. Então, ele vai retornar isso daqui para a gente no banco. Então, vamos lá ver. Select da leitura. Perfeito, a leitura aí feita com sucesso, tá certo? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o update e em seguida o delete, o soft delete, né? Que seria desativar o produtor e não excluir ele efetivamente, porque senão, se a gente fazer uma deleção em cascata, ele vai perder todos os registros que ele tem dentro da nossa aplicação, então não faz muito sentido. Então faz mais sentido a gente desativar aquele usuário em vez de fazer o delete, tá certo? Então aqui a gente vai atualizar o talão para poder fazer, testar aí o nosso update, né, para ver se está funcionando certinho. Vou dar um clear aqui. Beleza, então o que vai mudar aqui? O nome dele vai mudar de soja para Soja Safra 2026. Então aqui a gente olhando no banco de novo, aqui vindo em talhão, deve aparecer aqui Soja Safra 26. Então apareceu aí Soja Safra 2026. Perfeitamente o nosso update funcionou. Agora para a gente validar novamente, a gente vai vir aqui em produtor vinculado. E aqui a gente tem o FL ativo. Então, se ele está ativo ou não. Então, ele deve sair de S para N se a gente rodar aquele comando. E é isso que a gente vai fazer agora para a gente poder testar. Então, a gente vai pegar aqui esse comando, tá certo? Que seria o nosso delete, né? Então, soft delete aí para poder desativar o nosso usuário. Beleza. 204, então quer dizer que está funcionando. Então, a gente vai ver se mudou para N, tá certo? Então, vou abrir aqui. Vamos rodar novamente. E mudou para N, então nosso usuário foi desativado. Esse é o nosso soft delete que a gente tem que utilizar na nossa aplicação, que é o que faz sentido para a gente, né? A nossa regra de negócio é que a gente implementou, que faz mais sentido para poder não apagar os dados do usuário e ele poder consultar e fazer um relatório, exportar tudo o que ele teve com a gente, tá certo? Então vou dar um clear aqui. E essa daqui foi o nosso CRUD, tá? Então a gente fez o curl aí, a gente fez a inserção através do terminal e a gente viu a persistência de dados no banco, tá certo? Então, essa foi a cena 4, agora a gente vai partir para a cena 5. Valeu? Professor, legal, então, a gente já rodou aí todo o nosso CRUD, a gente já fez toda a nossa persistência, e nessa última cena a gente vai fazer um double check, só que agora através do terminal. Então, a gente já fez toda a persistência através do select, direto no SQL Developer, e agora a gente vai fazer também através do terminal, e em seguida a gente vai fazer a exclusão aí da nossa VM, para poder finalizar com chave de ouro, tá certo? Então, eu vou rodar aqui esse comando, e ele vai trazer a persistência para a gente completa. Basicamente, veio quebrado. Então, vou expandir aqui para ver o que ele traz para a gente. Vou rodar de novo, tá certo? Rodei de novo. Vamos ver se a gente consegue ter uma melhor visão aqui. Então, aqui no produtor, o que a gente tem? O João Geosset que a gente conseguiu criar. Aqui na propriedade, a gente tem aqui em Ribeirão Preto, Fazenda Horizonte, tá certo? No talhão, a gente tem aqui a Soja Safra 2026, que foi aquela que a gente fez a edição, tá certo? Aqui no sensor a gente tem aqui essas informações, na leitura a gente também tem as informações de leitura, e é basicamente isso. Essa daqui foi um outro teste de persistência também, aqui dentro, só que agora dentro do terminal, né? Perfeito, então é isso, persistência feita. Agora a gente vai sair aqui da nossa VM, e a gente vai deletar o nosso grupo de recursos que vai excluir toda a coisa. Então aqui eu tenho um script de cleanup que ele vai fazer a deleção aí da nossa parada. Então eu vou rodar aqui ele para poder fazer a exclusão aí do nosso grupo de recursos. Vou confirmar. E agora a gente aguarda. Vamos esperar. Então ele demora um pouquinho para poder apagar, né, para poder fazer a exclusão. E aí eu vou rodar um comandozinho simples que vai mostrar pra gente
se ele ainda está deletando ou se ele ainda não está deletando. Nesse caso, eu acredito que ele ainda vai estar deletando e não vai ter deletado completamente. Ele vai estar em processo de deleting, se eu não me engano. Perfeito, processo de delete. Então, eu volto daqui a pouco, quando ele aparecer not found e um erro vermelho, quer dizer que ele foi deletado com sucesso, e aí a gente finaliza de verdade, tá certo? Então eu já volto. Professor, legal, então vou rodar aqui o comando para a gente finalizar de vez. Vamos ver o que vai retornar para a gente. Perfeito, retornou not found, então a gente concluiu aí todo o nosso processo aí, a criação da nossa infra, teste de CRUD, e a gente finalizou com sucesso aí com chave de ouro. Vou até tirar um print que mais para frente vai ser utilizado aí em algum material, tá certo? Então é isso, professor. Espero que tenham gostado aí da nossa demonstração e muito obrigado.